Negociação entre Santos e Neymar para renovação esfriou. O camisa 10 está cada vez mais distante, não só do contrato renovado, mas também do sentimento do torcedor do Santos. Será que de fato ele vai embora e daqui a alguns anos a gente ainda vai aplaudir Neymar como ídolo do Santos? Vamos lá falar sobre a matéria que saiu no Diário do Peixe, dizendo que Neymar e Santos esfriaram aí a renovação, faltando pouco mais aí 10, 11 dias para renovar, para acabar o contrato, na verdade, né, para encerrar o contrato de Neymar com o Santos. Temos muita coisa para falar. Compensa ainda continuar com o Neymar? O Neymar ainda é de fato um jogador diferente para o Santos hoje, tanto dentro e fora de campo. A parceria dá certo? Não dá? Vai render frutos até a Copa do Mundo? É melhor o Neymar continuar ou ele ir embora? Vamos falar sobre isso. Coloca aqui sua opinião nos comentários, deixa o like, se inscreve aqui no canal, fortaleça o canal Oriente Santista. Estamos aí com mais de 10 mil inscritos, só agradecer a todo mundo que está participando aqui com a gente. Se inscreve, deixa o like e põe aqui sua opinião nos comentários. Também aqui na descrição do vídeo tem o link da Fut Fanatics, que é parceira aqui do canal Oriente Santista. Clica no link da Fut Fanatics, vai lá para o site e compre o seu uniforme do Santos, uniforme branco listrado, o azul em homenagem ao Neymar. Todos os uniformes do Santos de treino, aquecimento, viagem, tem tudo na Fut Fanatics, uniformes e produtos de esportes oficiais você encontra lá na Fut Fanatics. Clica no link aqui embaixo e vai lá dar uma olhadinha, tudo que você for comprar, antes de comprar, clica no link aqui para você poder ir lá e dar uma moral aqui também pro canal Oriente Santista. Olha, é muito difícil falar de Neymar Júnior e Santos. A relação Neymar e Santos ela é muito complicada mesmo, desde lá de trás. E a gente precisa pontuar algumas coisas, tá? Primeiro, o Neymar e o seu pai, eles têm total noção de que não importa. E você, torcedor, também precisa fazer essa autocrítica. Não importa o que aconteça agora, mesmo que ele saia, mesmo que ele não renove, Neymar vai continuar sendo o ídolo do Santos. Isso vai acontecer. Neymar pode ir embora, pode arrancar esses quase 100 milhões do cofre do Santos, que daqui 5, 8, 10 anos a gente vai lembrar do Neymar, de tudo que ele fez em campo pelo Santos e ainda vai aplaudir o Neymar como ídolo. Te convido a um desafio. Me dê um nome de um jogador do Santos, um ídolo do Santos, que foi de fato ídolo dentro de campo, diferencial para títulos, que venceu pelo Santos e por alguma besteira fora dele acabou não sendo mais ídolo do Santos. Te convido a isso. Inclusive até Robinho, que foi preso, com toda a situação de Robinho, ainda assim ele é um ídolo do Santos, dentro de campo. Aqui a gente não fala de ídolo a parte pessoal, eu falo de futebol, não falo de homem, não falo de marido, não falo de irmão, de pai, falo do jogador dentro de campo. Só que tem um porém. O esporte, o futebol, ele envolve também o sentimento. Isso parte também para o lado pessoal, principalmente hoje com as redes sociais, com a internet, com tudo isso. Isso tudo influencia demais no sentimento do torcedor. E o que acontece fora do campo influencia sim na sua idolatria e também nas críticas dentro de campo. Um torcedor que tem uma birra com um jogador acaba até criticando mais do que devia um jogador, não pelo que ele está fazendo em campo, mas pelo que ele faz fora dele. Tudo isso influencia. E antes que você me diga, o Neymar nos anos 90, como fazia Romário, Ronaldo, seria... Não interessa. Não estamos nos anos 90. E as pessoas precisam se adaptar ao momento em que elas vivem. Neymar tem que entender que ele não pode viver na bolha que ele vive, achando que aquilo é a realidade e ficar alheio a todo o resto. Ele lida com torcida, ele lida com sentimento, lida com um público que vai lá, paga o ingresso, compra camisa, financia o salário dele com o Santos. Ele precisa entender essa realidade que parece que ele não entende. Tem alguns pontos que a gente precisa colocar aqui. Neymar dentro de campo, talento, absurdo, craque, talvez desde a era 2002, o maior craque que a gente teve, tirando aqueles jogadores da seleção de 2002, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, dizendo tecnicamente até superior a alguns. Mas ele precisa entender que ele está na era de redes sociais, está na era de polarização,
Na era em que todo mundo dá a sua opinião e fala o que acha sobre o que acontece. Lá atrás isso não acontecia. Você podia ter uma briga, por exemplo, do Romário. Lembra do Romário dando um tapa no zagueiro do Fluminense dentro de campo? Nada aconteceu. O Romário foi para a arquibancada num treino e saiu na mão com um torcedor. Nada aconteceu. Fábio Costa brigando com o torcedor do Santos dentro da Vila Belmiro no vestiário, no corredor do vestiário. Isso tudo acontecia e não se falava. Ou se falava pouco, porque não tinha espaço para esse tipo de crítica. Hoje não. O cara faz qualquer coisa ou fala qualquer coisa, alguém abre um celular, começa a filmar, joga na rede social e pau no cara. E ele parece que não entende essa realidade. Então vamos pontuar algumas coisas aqui, tá? O Neymar, lá atrás, ainda na base do Santos, foi até o Real Madrid. Assistiu treino, participou lá com o Florentino Pérez na época, assistiu o jogo lá do camarote, ele e o pai dele. Por quê? Para forçar uma valorização, um contrato melhor. Olha, o Real Madrid está de olho no meu filho, Santos. Vamos melhorar esse contrato do garoto aqui da base, do meu filho Neymar Júnior? E aí o Neymar pai, junto na época, se não me engano, com o Wagner Ribeiro ainda, também ajudando nas negociações, o Santos acabou tendo que aumentar sua remuneração, melhorar o seu contrato, fazer tudo o que foi feito para tentar manter o Neymar na base do Santos. Mais para frente, Neymar já como um grande jogador, era 2010, 11, também força uma renovação, também mostra que tem propostas. O Chelsea está atrás do Neymar. E ele dá um jeito de melhorar o seu contrato. Isso sem dizer que lá no Mundial ele já tinha assinado um pré-acordo ali com o Barcelona para dar preferência para o Barcelona e jogou o Mundial com uma grana no bolso. Temos que pontuar isso também. Então a situação do Chelsea, a tal renovação até 2014, já era a terceira situação em que o Neymar deu um jeito de ganhar dinheiro passando a perna no Santos. Estamos falando financeiramente, tá? Não dentro de campo e futebol. Base foi o primeiro momento. Barcelona foi o segundo momento. O terceiro na renovação, usando o Chelsea como uma pressão. O Chelsea que é o Neymar. E aí ele renova. A quarta situação, quando ele sai e vai para o Barcelona, onde ele é vendido por uma grana absurda e na transferência é declarado um valor muito menor. Se você não lembra, o Santos vendeu por acho que 14, 15 milhões de euros, mas de fato a transação passou dos 40 e tantos milhões de euros na época. Mas a grana foi toda para o bolso do Neymar. O Neymar deu um balão no Santos 2 vezes com o Barcelona. Uma com o Real na base, uma com o Barcelona antes da final, uma com o Chelsea e a quarta quando ele sai para o Barcelona. Não estamos falando aqui do Neymar tecnicamente e nem falando de amor ao clube, o quanto ele gosta do Santos, o quanto ele é grato. Estamos falando aqui financeiramente. O quanto ele já prejudicou o Santos financeiramente. Ele sai do Santos e vai embora. Vai para o Barcelona, joga tudo que ele joga no Barcelona e, abrindo mão da parte técnica, de novo, pensando na parte financeira, ele vai para o Paris Saint-Germain, onde ele não vai ter crítica. Vai ser o camisa 10, vai ser o ídolo máximo do Paris Saint-Germain, mas vai enfiar uma boa grana no bolso. E aí ele foi para o Paris Saint-Germain e a gente viu o que aconteceu com a carreira de Neymar. Viu para onde foi o rumo que tinha Neymar no Barcelona, ele mudou completamente quando ele vai para o Paris Saint-Germain. E ali ele nunca mais é o mesmo. E se você não lembra, Paris Saint-Germain, a sua torcida, era pau no Neymar o tempo inteiro. Era crítica o tempo todo. Quantas vezes a gente não viu problemas de relacionamento entre Neymar e torcida do Paris Saint-Germain? Torcida criticando, falando, e nós, santistas brasileiros, defendendo o Neymar. A torcida do Paris Saint-Germain é louca. Não pode criticar, porque o Neymar é o diferente em campo. Ele chegou a fazer gol e não comemorar com a torcida. Chegou a fazer gol e sair antes, enquanto o time estava ali agradecendo o torcedor. Diversos problemas de relacionamento. Inclusive dele com o Mbappé. Até o momento em que ele faz de novo. Prioriza a grana, vai embora, abre mão da parte técnica e vai para o Al Hilal. E lá ele se torna o que a gente tem hoje.
ele foi evoluindo os passos do garoto mimado que é Neymar. No Santos, desde pequeno, quando ele chega até o Barcelona, talvez o único momento profissional de fato da carreira, e aí quando ele sai, vai para o PSG, continua aquela mesma situação do garoto mimado. Sou 10, sou astro, faço o que eu quero, vocês não podem me criticar. E aí, inclusive tem aquele episódio da menina que ele leva até Paris, porque ele pode fazer o que ele quiser, né? Então ele paga, leva, manda de volta, faz o que ele quer da vida dele. Não tem problema nenhum. Mas tudo isso influencia no comportamento dentro de campo. O mesmo menino mimado que é fora de campo é o cara que está dentro de campo. E aí ele no Al Hilal não pode receber crítica. Na hora em que Jorge Jesus faz a crítica, ele fala: opa, vou embora. Eu estava no Barcelona, fui para o PSG por dinheiro, porque eu abri mão da competência técnica, da competitividade, de ganhar títulos para ir para o Paris Saint-Germain, que nunca tinha ganhado uma Champions. Até então. Foi só sair as laranjas podres que o Paris Saint-Germain levou. Não é coincidência. E aí ele sai para um outro time em que ele vai ganhar muito dinheiro e também não vai ter críticas. Vai para o Al Hilal. Do Al Hilal, ele começa a receber críticas. Inclusive é preterido na lista de relacionados do campeonato árabe. Ele fala: opa, estão me deixando de canto? Eu, Neymar Júnior, no alto da minha arrogância, eu não posso ficar fora de uma lista de relacionados. Eu não posso receber críticas. Eu não estou bem fisicamente. Ele não servia para o PSG. Ele não serviu para o Al Hilal. Calma aí, eu vou para um lugar onde eu não vou receber crítica. Não foi isso que a gente prometeu? Vem, Neymar, aqui você não vai ser criticado. O que a gente não imaginava é que ele ia se colocar acima do clube. E aí ele chega com o status de ídolo que ele tem dentro de campo. A gente faz uma baita de uma festa, todo mundo se emocionando no retorno dele. A gente cria a camisa comemorativa do retorno dele, eu vou, mas eu volto. Cria o terceiro uniforme azul em homenagem a ele. Apanha de todo mundo da mídia, torcida, porque o Neymar tá usando o Santos, porque o Neymar não sei o quê. E a gente continua defendendo, continua defendendo. Aí a gente descobre que ele tem um contrato gigantesco. Se for somar cada partida que ele jogou, custa quase 10 milhões de reais desse retorno. Cada partida disputada pelo Neymar, se pegar uma média entre salário e direito de imagem, ele ganhou mais de 10 milhões por partida. É um valor muito absurdo. Ah, mas ele trouxe retorno. Se a gente pegar o Santos antes do Neymar e agora, se o Neymar sai agora no fim de junho, que é o que pode acontecer depois da matéria do Diário do Peixe, a gente já vai falar sobre isso, tá? O Santos sai melhor ou pior financeiramente? O Santos vai ter mais dívida ou mais receita depois que o Neymar sair? Esse é o questionamento que tem que se fazer. Na minha opinião, o Santos sai pior financeiramente, com uma dívida gigantesca de quase 100 milhões de reais. Ah, mas ele trouxe uma melhora de patrocínio aqui, outra ali. Faz a soma. Põe na equação, de um lado, o quanto o Neymar tirou e o quanto ele colocou. Valeu de fato a pena? Sem dizer todo o ambiente que foi conturbado. Será que de fato valeu a pena? E aí agora a gente chega nos momentos, talvez, do maior desentendimento, que é a boca de pai de Neymar, do Neymar Júnior. A gente passou por um momento em que ele estava disponível contra o Corinthians, mas não jogou. A gente passou pelo momento em que ele estava, vamos dizer assim, na Kings League, mas não foi no estádio ver o jogo do Santos. Falou, né, no vestiário da Kings League que não estava nem aí, que ele seria criticado, mas ele estava lá para tomar porrada mesmo, que ele está acostumado. Será que ele não se acostumou tanto a levar pancada que ele não está nem ouvindo mais as pancadas que de fato são coerentes? E aí aquilo que poderia ajudar, que serviria de conselho, ele continua ignorando? Mesmo estando errado, ele não faz nenhuma reflexão de quando ele está errado? A gente não pode ficar endeusando um cara. Eu torço pro Santos, não pro Neymar. E se ele faz mal ao clube, que vá embora.
Se ele fizer bem ao Santos, que permaneça. Só que hoje, Neymar, jogador com o Santos, mais prejudica do que ajuda. Ele vai até a Vila, faz um jogo comemorativo, em que eu não vejo problema algum ele negociar com o Fluminense. Só que o problema é o contexto, e eu acho que falta isso ao Neymar, contexto. Ele não foi perguntado sobre o Fluminense, ele respondeu porque ele quis. Neymar, você tá bem fisicamente? Jogou o primeiro tempo inteiro, disse o Igor 3K. E aí Neymar responde, tô bem fisicamente, inclusive iria jogar o Mundial pelo Fluminense, as coisas ficaram muito próximas, mas eu preferi treinar. Ele preferiu treinar. Isso soa como eu preferi o meu comprometimento com o Santos, vou permanecer e vou ajudar o Santos? Ou soou como meu pai está nos Estados Unidos negociando contratos? E olha aqui, pai, fala para eles que eu abri mão do Mundial para treinar. Então quem me contratar, eu estou pronto. Como que soou isso? Da primeira ou da segunda forma? Na minha opinião, é o seguinte, estou no mercado e estou treinando. Sou tão melhor do que antes que inclusive até abri mão de Mundial para treinar e chegar pronto no próximo clube. Para mim foi assim que sou. Ah, não tem problema nenhum negociar com o Fluminense. Não, não há problema nenhum. O problema é ele responder quando não precisa. E quando ele responde sem necessidade, tem alguma intenção atrás disso. E na minha opinião a intenção é se oferecer para o mercado. Neymar pai vai até os Estados Unidos, depois de 500 declarações do tipo estamos muito próximos, a renovação vai acontecer, viemos para o Santos para demonstrar solidariedade, estamos aqui para uma parceria de mais tempo, não são só 6 meses. Cada hora é um tipo de declaração. Ele vai, negocia com clubes nos Estados Unidos, a gente pode falar que pode ser tanto o Inter Miami quanto o Real Madrid. Pode ser o Al Hilal, ou Hilal não, o Al Hilal é o time que ele jogava, né? O Al Ahly, que jogou contra o Palmeiras, como pode ser com o próprio Palmeiras. Ele foi até os Estados Unidos, tem um monte de clubes lá, do mundo inteiro. Ele pode negociar com qualquer um. Ele vai pegar a proposta, vai levar até o Santos e falar, olha aqui, ó, vamos me pagar X. Teixeira, você quer ser o responsável por ter deixado o seu ídolo embora? Ou você vai pagar o mesmo? Em outras palavras, Teixeira, deixa eu sugar mais o clube ou eu vou embora. E aí a culpa vai ser sua. Vamos para a matéria. Desgaste na relação faz renovação de Neymar com o Santos esfriar. O processo de renovação de Neymar com o Santos, que até recentemente parecia bem encaminhado, o problema de não assinar é isso. Você encaminha, fala, entra em acordo. Isso 10 horas da noite. O cara vai dormir, acorda de mau humor e fala, opa, aquela cláusula lá não quero mais. O camisa 10 do Peixe está chateado com o cenário atual fora de campo, enquanto seu pai, que conduz as negociações, decidiu ouvir propostas de outros clubes antes de voltar à mesa com o clube da Vila Belmiro. Mas estava bem encaminhado, estava tudo certo, você está satisfeito, Neymar e pai? Vai ouvir outros clubes para sentar de novo na mesa do Santos? Por quê? Você falou pro Santos, ó, eu quero, sei lá, R$1 milhão por mês. Mas, ó, eu aceitei. Mas calma aí, deixa eu falar com... E se o outro clube me oferecer 2? Eu posso pegar essa proposta, mostrar pro Santos e arrancar mais R$1 milhãozinho por mês, não posso? É isso que ele tá fazendo. O plano de pai de Neymar é retornar ao Brasil nos próximos dias e apresentar ao Santos todas as conversas feitas com clubes, feitas nessa semana nos Estados Unidos. A ideia é expor alternativas internacionais, para então discutir com a diretoria santista o que estaria disposto a fazer para garantir a permanência do atacante. Exatamente isso. Olha, Santos, eu tenho proposta aqui, suposição, tá? O Paris Saint-Germain quer ele de volta, ó, vai oferecer aqui R$15 milhões por mês. Olha, o Atlético de Madrid também quer o Neymar, vai oferecer 10. Olha, o Real Madrid também ofereceu uma boa grana, tá? E o Real Madrid, apesar de ser uma grana menor, por causa de fair play, seja lá o que for, mas é o Real Madrid, hein? É melhor ir pra lá, disputar Champions. Mas eu posso abrir mão de tudo isso, tá? Eu posso abrir mão de 15 milhões com esse, 10 com o outro, mas eu aceito 8 do Santos, por amor ao clube. Tem cara de idiota, né?
Eu tenho cara de idiota. A gente sabe como funciona. Neymar pai pode chegar lá e entrar em acordo, falar, faz o seguinte, me dá essa proposta aqui, não é oficial, mas põe num papel aqui, faz uma sondagem, só que por papel, sem compromisso, sem nada. Mas fala pra mim que você vai pagar 10 milhões de reais por mês pro meu filho, que você quer oferecer 2 anos de contrato pra ele. Eu te pago uma grana aqui, você põe isso aqui no papel. Eu vou levar pra lá porque eu quero arrancar mais. Então eu pago 2 pra você, mas eu vou arrancar 2 por mês dos caras lá. Tem um cara de idiota? Essa postura foi motivada principalmente pelo incômodo com a proposta do Santos de transformar o novo contrato em um modelo de produtividade, com pagamentos baseados em metas como jogos e gols, e não valores fixos por imagem. Eu critico pra cacete aqui o Teixeira, mas critico muito. Só que nesse ponto ele não tá errado. Ele garantiu, no primeiro momento, o marketing que foi feito, garantiu toda a exposição do Santos em rede social, venda de camisa, venda de ingresso para apresentação, renegociou o direito de TV, exposição do Santos em diversos locais, tudo que você imagina tem em Santos. Trouxeram um youtuber, cedeu a Vila para mim, tem um monte de poréns nesse meio do caminho aí, que o Santos podia ter aproveitado muito melhor, muito melhor. Mas o Santos entendeu que sugou o que dava nessa parte do marketing. Você acha que tem espaço ainda para mais? Eu não acho. Eu acho que agora o foco é o campo. Tudo que podia ter sido feito em relação a marketing foi feito. Agora é campo. E no campo o Neymar não fez nada. Absolutamente nada. Ah, mas o talento é nítido. Eu concordo. Mas em qual momento ele decidiu a favor? Contra a Inter de Limeira? Na hora que a gente precisou contra o Corinthians ele não estava. Mesmo com acordos bem alinhados, como o parcelamento da absurda dívida de aproximadamente 85 milhões em direitos de imagem, o contrato de produtividade se tornou o principal ponto de tensão. Mas se ele se garante tanto, qual o problema da produtividade? Se ele vai bater as metas porque ele é bom como ele fala, se ele está bem como ele fala, qual o problema da produtividade? Que ninguém pode reclamar dele. Se eu não me engano, acho que foi o Luiz Henrique, ex-Botafogo, que falou que ele podia correr por mais também. Não pode falar do cara. Ninguém pode ter opinião. Tem um monte de gente que tem opinião, passando baita pano pra ele. Um monte de gente criticando pela posição política dele. Cara, podem criticar à vontade. Cada um emite a opinião que quiser. Agora ele tem que responder todo mundo? Tudo que alguém fala sobre ele tem que falar? Ele não pode ficar quieto? A forma como o presidente Marcelo Teixeira conduziu esse ponto desagradou o pai do jogador. Desagradou por quê? Porque ele está defendendo o interesse do Santos? Dentro do clube, a confiança na renovação ainda existe. Fontes próximas à diretoria acreditam que Neymar pode sim seguir no Santos. Porque as fontes de todo jornalista, com todo respeito aí ao Lucas Barros, a qualquer pessoa que tenha fonte no Santos, é incrível que tudo que a gente pergunta para quem tá lá dentro, todo mundo responde com otimismo. Tudo é otimismo. Ou eles estão sendo feitos de idiotas, ou eles estão numa realidade paralela. A tal da chance de 0 a 10, 7. Não esquece que tem 30%, tá? Desses 0 a 10 aí, em porcentagem, 70% vai renovar e 30% não vai. Esses 30% aí ainda existem. No entanto, há crescente insatisfação com a postura adotada por Neymar. Ora, né? E seu pai nos bastidores e principalmente nas entrevistas recentes. Mas também falar que vem solidariedade, falar de Fluminense, dentro da Vila. E muita gente falando, eu inclusive falando, mas assessoria de imprensa, não, já mudei. Na minha opinião, não é assessoria de imprensa não, isso é intencional. É intencional. Para fazer valorizar a marca do Neymar e desvalorizar do Santos. Porque quanto menor a marca do Santos e maior a do Neymar, melhor a posição de negociação estará a NR Sports. Fiquem atentos a isso também. Além disso, há críticas ao comportamento do pai do Camisa 10. A avaliação é de que ele vem mudando o tom, hora, né? A cada nova entrevista, hora transmite otimismo, hora é sobre a permanência, hora fala sobre conversa com outros clubes. Exato, né? Porque fica nesse jogo, né?
Ah, não passei aqui nessa parte, né? Que a diretoria também se incomodou com a declaração sobre o Fluminense. Internamente, os dirigentes consideravam que esse tipo de informação já havia sido tratada pelos presidentes dos dois clubes. Exato, o presidente do Fluminense já tinha falado sobre isso, o do Santos Teixeira já tinha falado sobre isso, o assunto tinha sido encerrado, ninguém perguntou, mas ele resolveu falar. Como eu disse, nada é por acaso, se falou é porque tem uma intenção por trás. Do outro lado do jogador, o clima também é de desconforto. Ah, lógico. Neymar se incomodou com críticas da imprensa. Ninguém pode criticar o menino Ney. A repercussão de aspectos da sua vida pessoal e, sobretudo, com críticas por parte da torcida santista. De fato, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser e ninguém vai criticar. Nem imprensa, nem torcida. É inacreditável. Ninguém pode criticar. Ninguém. Ele se colocou, talvez, naquela bolha que ele vive dos parças, onde todo mundo lambe ele, que quando alguém critica, ele não sabe lidar. Ele tem que aprender a lidar com críticas. Ele é um cara público. Ele vai receber críticas quando a galera achar que tem que criticar e vai receber elogios quando acharem que tem que elogiar. Com contrato válido até 30 de junho, daqui 11 dias. Neymar disputou 12 partidas. 12 partidas e gerou uma dívida de 85 milhões, fora os 4 por mês. 4 vezes 5, 20. 20 com 85, 105 milhões para 12 partidas. Quase 10 milhões por partida. 3 gols, 3 assistências. 3 gols de bola parada, diga-se de passagem. Aqui. Deixa eu ver aqui no final. Tá, desgaste entre as duas partes. Tá, a renovação está em andamento. A Love é realmente um exemplo de boa relação entre Neymar e Santos. Bom, o vídeo ficou longo demais, mas assim, eu acho que eu consegui transmitir a minha opinião para vocês, né? Eu quero que você coloque a sua aqui nos comentários. A minha opinião é a seguinte, num resumo, Neymar não sabe administrar a sua carreira fora de campo, não sabe administrar sua carreira como atleta. Esse é o Neymar, a gente sabe que esse é o Neymar. Então, quando ele veio, a gente sabia exatamente quem estava vindo. Neymar fora de campo é um, dentro de campo é outro. Dentro de campo é o craque que ele é. Fora dele é um menino mimado e indisciplinado e que acha que o mundo tem que beijar os pés dele. E o pai é a mesma coisa. Isso é um fato. Segundo, Neymar também é isso. Imaturo a ponto de ninguém poder criticar. Tem que aprender a ouvir críticas. Isso também é outro fato. Agora, o problema é ele achar que só porque a gente entende que ele é dessa forma e mesmo assim ele ainda é um diferencial dentro de campo, que a gente vai aceitar tudo e qualquer coisa só para ver ele vestir a 10 do Santos uma vez por mês. Ele precisa entrar em campo para jogar. Toda a parte do marketing já foi. Agora é campo. E é o futuro do Santos. Não dá para comprometer o futuro do Santos e aceitar qualquer coisa do Neymar só porque ele vai entrar em campo uma vez por mês. Então acorda, Neymar. Entenda que você não é o rei que você acha que é para fazer o que você quiser. Te deram a alcunha de príncipe? Ótimo, dentro de campo, não fora dele. Fora dele, até o rei foi criticado por boa parte da torcida, por questões pessoais. Todos estão sujeitos a críticas fora de campo. Você não é imune a elas. Quero sua renovação? Quero. Acho que vale a pena? Hoje eu tenho dúvidas. Não pelo resultado que eu acho que vai ter dentro de campo, mas pelo resultado que vai ter fora dele com o seu comportamento. Eu não sei se até a Copa você resiste como ídolo do Santos pelo seu comportamento fora de campo. Então, até para preservar a sua imagem, eu nem sei se realmente é boa a renovação. Porque lá atrás, Robinho, quando foi pro Atlético Mineiro, recebeu uma chuva de críticas. Com todas as acusações criminais que ele teve, com tudo que ele teve. Quando anunciaram o retorno dele como Last Dance, a última dança dele com o Santos, a torcida amou a possibilidade do retorno dele. Então o ídolo vai se manter. Só que em certos momentos é hora do ídolo ir embora. E eu já nem sei mais se essa hora já não chegou.
Se inscreve no canal, deixa o like, põe sua opinião aqui nos comentários que eu quero ouvir o que você tem a falar. O vídeo ficou gigante, meia hora de vídeo. Eu não lembro de um vídeo tão grande assim, mas Neymar precisava desse desabafo e dessa reflexão com vocês. Quero que você coloque aqui a sua opinião nos comentários, se inscreve no canal e deixa o like. Um abraço, até qualquer hora. Tchau, tchau.